Uma história estranha, porém verdadeira. Nos diz HPB que essa história foi tirada do relato de uma testemunha presencial, um senhor russo muito piedoso e digno de crédito. Além disso, os fatos foram copiados do registro da polícia de uma pequena cidade. O testemunho em questão atribui-se, por suposição, parte à intervenção divina e parte ao diabo. Em uma das províncias mais distantes do Império Russo, numa pequena cidade da fronteira da Sibéria, ocorreu há 30 anos uma tragédia misteriosa. A cerca de 6 verstás da cidade de P, célebre pela beleza selvagem de suas campinas e pela riqueza de seus habitantes, em geral proprietários de minas e fundições de ferro, existia uma mansão aristocrática. A família que a habitava compunha-se do dono, solteirão, velho e rico, e de seu irmão, viúvo, com 2 filhos e 3 filhas. Sabia-se que o proprietário, senhor Sverstov, havia adotado os filhos de seu irmão e, tendo um carinho especial pelo sobrinho mais velho, chamado Nicolau, instruiu o herdeiro único de seu latifúndio. Passou-se o tempo. O tio envelhecia e o sobrinho acercava-se da maioridade. Os dias e os anos haviam transcorrido numa serenidade monótona, quando, no até então claro horizonte familiar, formou-se uma nuvem. Num malfadado dia, ocorreu a uma das sobrinhas aprender a tocar cítara. Como o instrumento é de origem puramente teuta e como não se podia encontrar um professor pelos arredores, o tio complacente mandou procurar um e outro em São Petersburgo. Depois de uma investigação minuciosa, apenas pôde-se encontrar um professor que não achou inconveniência em aventurar-se a ir para tão perto da Sibéria. Era um artista alemão, idoso, que, compartilhando seu carinho entre um instrumento e sua filha, ruiva e bonita, não queria separar-se de nenhum dos dois. E assim sucedeu que, numa linda manhã, chegou o professor à mansão, com sua caixa de música sobre o braço e a linda Mintin, apoiando-se no outro. Desde aquele dia, a pequena nuvem começou a crescer rapidamente, pois cada vibração do melodioso instrumento encontrava eco no coração do velho solteirão. Dizem que a música desperta o amor, e a obra iniciada pela cítara foi completada pelos formosos olhos azuis de Mintin. Ao cabo de 6 meses, a sobrinha havia se tornado uma hábil tocadora de cítara, e o tio estava loucamente enamorado. Certa manhã, reuniu a sua família adotiva, abraçou a todos muito carinhosamente, prometeu lembrá-los em seu testemunho e, por último, desabafou-se, declarando sua resolução inquebrantável de casar-se com uma Mintin de olhos azuis. Depois, se lhes atirou ao pescoço e chorou em silencioso arrombo. A família, compreendendo que a herança se escapava, chorou também, embora por motivo diferente. Depois de terem chorado, consolaram-se e trataram de alegrar-se, pois o ancião era amado sinceramente por todos. Entretanto, nem todos se alegraram. Nicolau, que também se sentira ferido no coração pela linda alemã e que de um golpe vira-se privado dela e do dinheiro de seu tio, não se consolou, nem se alegrou, tendo até desaparecido o dia todo. Entretanto, o Sr. Sverstov havia ordenado que lhe preparassem seu coche de viagem para o dia seguinte, sussurrando-se que ia à capital do distrito um tanto distante de sua casa, com a intenção de alterar o testamento. Se bem que muito rico, não tinha nenhum administrador de suas propriedades, sendo ele próprio o portador de seus livros de contabilidade. Aquela mesma tarde, após o jantar, ouviram-no em seu aposento
repreender amargamente um criado que há mais de 30 anos estava a seu serviço. Esse homem, chamado Ivan, era natural da Ásia do Norte, de Kamchatka. Havia sido educado pela família na religião cristã e achavam-no muito dedicado a seu amo. Alguns dias após, quando a primeira das trágicas circunstâncias que vou descrever havia trazido àquele lugar todo o contingente policial, recordou-se que Ivan estava embriagado naquela noite, que seu amo, que tinha horror a esse vício, o havia espancado, expulsando-o de casa, e até foi visto cambaleando, porta afora, a proferir ameaças. No vasto domínio do Sr. Sverstov havia uma estranha caverna que excitava a curiosidade de todos os que a visitavam. Ainda hoje existe e é muito conhecido dos habitantes de P. Um bosque de pinheiros começa a curta distância da porta do jardim e sobe em escarpadas ladeiras, ao largo de cerros rochosos, aos quais cinge com amplo cinturão de vegetação impenetrável. A galeria que conduz ao interior da caverna, conhecida por Gruta dos Ecos, está situada a meia milha da mansão, vista da qual parece uma pequena escavação na encosta, oculta pelo cerrado, embora não tão completamente que impedisse de ver-se do terraço da casa quem nela quisesse entrar. Ao penetrar na gruta, o explorador vê no fundo uma estreita abertura, a qual encontra-se numa caverna muito alta, debilmente iluminada por fendas no teto abobardado, a 50 pés de altura. A caverna é imensa e poderia conter folgadamente de 2 a 3 mil pessoas. No tempo do Sr. Sverstov, uma parte dela estava pavimentada e no verão usava-se a miúde como salão de baile nos convescotes campestres. É de formato oval irregular e vai se estreitando gradualmente, até converter-se em um amplo corredor que se estende por várias milhas, alargando-se de quando em quando e formando outros recintos, tão grandes e altos como o primeiro, porém com a diferença de que não podem ser transpostos, senão em botes, por estarem sempre cheios d'água. Esses receptáculos naturais têm a fama de serem insondáveis. À margem do primeiro destes canais existe uma pequena plataforma com alguns assentos rústicos, cobertos de musgo, convenientemente colocados, e é nesse sítio que se ouve em toda a sua intensidade o fenômeno dos ecos que dão nome à gruta. Uma palavra sussurrada e até um suspiro é recolhido por infinidades de vozes sarcásticas, e, em lugar de diminuir de volume, como fazem os ecos que se prezam, o som se faz cada vez mais intenso a cada repetição sucessiva, até que explode como a repercussão de um tiro de pistola e retrocede em forma de gemido lastimoso ao longo do corredor. No dia em questão, o Sr. Sverstov havia anunciado a sua intenção de dar um baile nessa gruta, para celebrar suas bodas que havia fixado para uma data próxima. No dia imediato, pela manhã, enquanto fazia seus preparativos para a viagem, sua família o ouviu entrar na gruta, acompanhado somente pelo criado siberiano. Meia hora depois, Ivan, o criado, regressou à mansão, à procura de uma tabaqueira que seu amo havia esquecido, e com ela voltou à gruta. Uma hora mais tarde, a casa inteira entrou em comoção com seus grandes gritos. Pálido e escorrendo em água, Ivan se precipitou casa adentro como um louco, declarando que o Sr. Sverstov havia desaparecido, pois não era impossível encontrá-lo em parte alguma da caverna. Crendo que ele poderia ter caído no lago, o empregado havia mergulhado no primeiro receptáculo à sua procura, com perigo iminente da própria vida. O dia se passou sem que se dessem resultado as buscas em torno do ancião. A polícia invadiu a casa e o mais desesperado parecia ser Nicolau, o sobrinho, que ao chegar se tinha deparado com a triste notícia.
Uma terrível suspeita recaiu sobre Ivan, o criado siberiano. Havia sido castigado por seu amo na noite anterior e tinha-no ouvido jurar que tomaria vingança. Só ele o havia acompanhado à caverna, e quando revistaram seu aposento, encontraram debaixo da cama uma caixa cheia de riquíssimas joias da família. Foi em vão que um empregado tomou Deus por testemunho, dizendo que a caixa fora lhe confiada por seu amo precisamente antes de se dirigirem à caverna, que a intenção do patrão era de mandar remontar as joias que destinavam à noiva como presente, e que ele, Ivan, daria de bom gosto sua vida para devolvê-la ao dono caso ele estivesse morto. Não se lhe deu nenhuma atenção, entretanto, e foi preso e posto no cárcere sob acusação de assassinato. E ali ficou encerrado, pois, segundo a legislação russa, pelo menos naquela época, não podia ser condenado à morte criminoso algum que, por mais demonstrado que estivesse seu delito, não se tivesse confessado culpado. Depois de uma semana de investigações inúteis, a família se vestiu de rigoroso luto e, como o testamento primitivo não havia sido modificado, toda a propriedade passou às mãos do sobrinho. O velho professor e sua filha alemã suportaram esse repentino revés da fortuna com fleuma verdadeiramente germânica e se prepararam para partir. O ancião apanhou sua cítara debaixo do braço e se dispôs a partir com Mintin, quando o sobrinho o deteve, oferecendo-se em lugar do tio como esposo da linda moça. Acharam a troca muito boa e, sem causar grande alarde, casaram-se os dois jovens. Transcorreram 10 anos e vamos nos encontrar novamente com a feliz família, em princípio de 1859. A linda Mintin tornara-se gorda e vulgar. Desde o dia do desaparecimento do velho tio, Nicolau havia se tornado áspero e retraído em seus costumes, causando admiração a muitos tal mudança, pois nunca fora visto sorrir. Parecia que o único objetivo de sua vida era encontrar o assassino de seu tio, ou melhor, fazer com que Ivan confessasse o crime. Porém, esse homem persistia, todavia, em afirmar que era inocente. O jovem casal só havia tido um filho, que, por sinal, era um menino esquisito. Pequeno, delicado e sempre enfermo. Parecia que sua frágil vida estava por um fio. Quando suas feições estavam em repouso, era de tal modo parecido com o tio que as pessoas da família miúde afastavam-se com terror. Tinha o rosto pálido e enrugado de um velho de 60 anos, sobre os ombros de um menino de 9. Nunca foi visto rindo ou brincando. Encarapitado em sua cadeira alta, permanecia sentado gravemente, cruzando os braços de maneira semelhante ao falecido Sverstov, e assim passava horas e horas imóvel e adormecido. A conduta do pai para com o filho era ainda mais estranha. Parecia amá-lo apaixonadamente e, ao mesmo tempo, detestá-lo ao extremo. Muito raramente beijava ou fazia carinho, embora com um semblante lívido e olhos espantados, passasse longas horas olhando para o menino, enquanto ele estava sentado tranquilamente em seu canto, com suas maneiras de velho, próprias de um duende. O menino nunca tinha deixado a fazenda, e poucos da família sabiam de sua existência. Em meados de julho, um viajante húngaro de elevada estatura, precedido de uma grande reputação de excentricidade, fortuna e poderes misteriosos, chegou à cidade de P, procedente do norte, onde havia residido muitos anos. Estabeleceu-se na pequena cidade, em companhia de um xamã ou mago da Sibéria do Sul, com quem, dizia-se, praticava experiências de magnetismo. Dava jantares, almoços e reuniões, exibindo invariavelmente, para a diversão de seus hóspedes, o xamã, de quem se achava muito orgulhoso.
Um dia, as pessoas importantes de P invadiram repetidamente os domínios de Nicolau Sverstov, o sobrinho, solicitando-lhe que lhes emprestasse sua gruta para fazerem uma noitada. Nicolau consentiu, com grande relutância, e somente depois de uma vacilação ainda maior, deixou-se persuadir a acompanhar o grupo na festa. A primeira caverna e a plataforma ao lado do insondável lago estavam refulgentes de luz. Centenas de velas e tochas de vacilantes chamas colocadas nas fendas das rochas iluminavam o local e afugentavam as sombras dos cantos e locais onde tinham estado escondidas, sem ser molestadas durante muitos anos. As estalactites das paredes despendiam chispas brilhantes e os adormecidos ecos foram repentinamente despertados pela alegre confusão de risos e conversas. O xamã, a quem seu amigo e patrão não havia perdido de vista um momento, estava sentado a um canto e, como de costume, hipnotizado, encarapitado numa rocha saliente, a meio caminho entre a entrada e as águas. Com seu rosto amarelo-limão cheio de rugas, seu nariz chato e barba rala, parecia mais um horrível ídolo de pedra do que um ser humano. Muitos do grupo apertavam-se ao seu redor, recebendo acertadas respostas às perguntas que lhe eram dirigidas, pois o húngaro submetia de bom grado o seu súdito magnetizado aos interrogatórios. De repente, uma senhora fez a observação de que naquela mesma caverna havia desaparecido o Sr. Sverstov há 10 anos atrás. O estrangeiro pareceu interessar-se pelo caso, mostrando o desejo de saber o que acontecera. Em consequência, procuraram Nicolau entre a multidão e o conduziram diante de um grupo de curiosos. Ele era o hóspede e foi-lhe impossível negar-se a fazer a desejada narração. Repetiu, pois, o triste relato com voz trêmula, semblante pálido, vendo-se brilhar lágrimas em seus olhos febris. Os assistentes sentiram-se muito afetados, murmurando grandes elogios sobre a conduta daquele sobrinho amoroso, que tão bem honrava a memória do seu tio e benfeitor. Quando subitamente a voz de Nicolau afogou-se na garganta e seus olhos pareciam sair das órbitas e com um gemido rouco retrocedeu cambaleando. Todos os olhos seguiram com curiosidade o seu olhar aterrado, que se fixou e permaneceu cravado sobre uma diminuta cara de bruxa que assomava por trás do húngaro. De onde vens? Que te trouxe aqui, menino? Balbuciou Nicolau, pálido como a morte. Eu estava deitado, papai. Este homem veio até mim e me trouxe aqui em seus braços, respondeu com naturalidade o rapazinho, indicando o xamã, ao lado de quem se achava na rocha e o qual continuava com os olhos cerrados, movendo-se de um lado para o outro como um pêndulo vivo. Isso é muito estranho, observou um dos hóspedes, pois esse homem não se moveu de seu lugar. Como esse menino apareceu aqui? Oh, Deus, que parecença tão extraordinária, murmurou um antigo vizinho da cidade, amigo da pessoa desaparecida. Você está mentindo, menino, exclamou ferozmente seu pai. Vá para a cama, isso não é lugar para ti. Vamos, disse o húngaro, interpondo-se com uma expressão estranha no rosto, rodeando com seus braços a delicada figura do menino de 9 anos. Este viu o duplo do meu xamã, que a miúde vaga a grandes distâncias de seu corpo, e tomou o fantasma pelo próprio homem. Deixe-o permanecer um pouco conosco. A essas estranhas palavras, os assistentes entreolharam-se com muda surpresa, enquanto alguns fizeram piedosamente o sinal da cruz, presumindo, indubitavelmente, que se tratava do diabo e suas obras. E por outro lado, prosseguiu o húngaro, com um acento de firmeza peculiar,
por que não haveríamos de tratar, com o auxílio do meu xamã, de descobrir o mistério que encerra essa tragédia do seu tio? Está todavia no cárcere a pessoa de que se suspeita? Como, entretanto, ainda não confessou o delito após 10 anos? Isto é seguramente muito estranho. Porém, vamos saber a verdade dentro de alguns minutos. Que todo o mundo guarde silêncio. Aproximou-se então do Teruk-Chene e imediatamente deu início às suas manipulações, sem sequer pedir permissão ao dono do recinto. Este último permanecia em seu lugar como que petrificado de horror e sem poder articular palavra. A ideia encontrou aprovação geral, à exceção dele, tendo em especial aprovado a sugestão o inspetor de polícia. Senhoras e cavalheiros, disse o magnetizador com voz suave, permiti-me que nessa ocasião proceda de maneira diferente da que geralmente costumo adotar. Vou empregar o método da magia nativa. Como verão, é o mais apropriado a este lugar agreste e de muito mais efeito que nosso método europeu de magnetização. Sem esperar contestação, tirou de um saco que trazia sempre consigo, primeiramente um pequeno tambor e depois 2 recipientes pequenos, um cheio de um líquido e outro vazio. Com o conteúdo do primeiro, aspergiu o xamã, o qual começou a tremer e a balançar-se mais violentamente do que nunca. O ar encheu-se de um perfume de especiarias e a própria atmosfera pareceu fazer-se mais clara. Logo, com o horror dos presentes, acercou-se do tibetano e, tirando de um bolsinho um punhal em miniatura, enfiou-lhe a afiada folha no antebraço, tirando o sangue que recolheu no recipiente vazio. Quando ficou cheio pela metade, apertou o orifício da ferida com o polegar e deteve a saída do sangue, com a mesma facilidade com que se tivesse posto uma rolha numa garrafa. Depois do que, aspergiu o sangue sobre a cabeça do menino. Em seguida, pendurou o tambor ao pescoço e, com 2 baquetas de marfim cobertas de signos e letras mágicas, começou a tocar uma espécie de rufo para atrair os espíritos, segundo dizia. As pessoas que assistiam, meio surpresos, meio aterrorizados por esse procedimento extraordinário, juntavam-se ansiosamente ao seu redor e durante alguns momentos reinou um silêncio de morte em toda a imensa caverna. Nicolau, com um semblante lívido como de um cadáver, permanecia sem articular palavras. O magnetizador se havia colocado entre o xamã e a plataforma, quando principiou a tocar lentamente o tambor. As primeiras notas eram como que surdas e vibravam tão suavemente no ar que não despertaram eco algum. Porém, o xamã apressou seus movimentos de vai e vem e o menino mostrou-se intranquilo. Nesse momento, quem tocava o tambor iniciou um canto lento, baixo, solene e impressionante. À medida que aquelas palavras desconhecidas saíam de seus lábios, a chama da vela e das tochas ondulavam e flutuavam, até que principiaram a bailar ao compasso do canto. Um vento frio veio silvando dos corredores, de além das águas, deixando atrás de si um eco lamentoso. Logo, uma espécie de neblina, que parecia brotar do solo e paredes rochosas, condensou-se em torno do xamã e do menino. Ao redor do menino, a aura era prateada e transparente, porém a nuvem que envolvia o xamã era vermelha e sinistra. Aproximando-se mais da plataforma, o mago deu um redobre mais forte no tambor. Redobre que dessa vez foi recolhido pelo eco, com um efeito terrificante. Retumbava perto e longe, com um estrondo incessante, um clamor mais e mais ruidoso sucedia a outro, até que o estrépito formidável pareceu o coro de 1000 vozes de demônios que se elevavam das insondáveis profundezas do lago.
A própria água, cuja superfície iluminada pelas muitas luzes tinha estado até aí tão calma como um cristal, tornou-se repentinamente agitada, como se uma poderosa lufada de vento houvesse percorrido a sua superfície imóvel. Outro canto, outra rufada do tambor, e a montanha inteira estremeceu até a base, com estrondos que pareciam formidáveis canhonaços disparados nos intermináveis e escuros corredores. O corpo do xamã alçou-se 2 jardas no ar e, movendo a cabeça de um lado para o outro e balançando-se, apareceu sentado e suspenso como uma aparição. Porém, a transformação que se operou então no rapazinho gelou de terror a todos que presenciavam a cena. A nuvem prateada que rodeava o menino pareceu também que se alçava no ar, mas ao contrário do xamã, os pés do menino não abandonaram o solo. O rapazinho começou a crescer, como se a obra dos anos se verificasse milagrosamente em alguns segundos. Tornou-se alto e adulto, e suas feições senis fizeram-se cada vez mais velhas, ao mesmo tempo que seu corpo. Alguns segundos mais e o aspecto juvenil desapareceu completamente, absorvido na sua totalidade por outra individualidade diferente, e para o horror dos circunstantes que conheciam sua aparência, essa individualidade era a do velho Sr. Sverstov, que tinha na fonte uma grande ferida aberta, da qual caíam grossas gotas de sangue. O fantasma moveu-se na direção de Nicolau, até que se pôs bem em frente dele, enquanto que este, com o cabelo eriçado e olhos de louco, olhava o seu próprio filho transformado inesperadamente em seu tio morto. O silêncio sepulcral foi interrompido pelo húngaro, que, dirigindo-se ao menino fantasma, perguntou-lhe solenemente: Em nome do grão-mestre, daquele que tudo pode, responde-nos a verdade e nada mais que a verdade. Espírito intranquilo, tu te perdestes por acidente ou fostes covardemente assassinado? Os lábios do espectro moveram-se, porém foi o eco que respondeu em seu lugar, dizendo com lúgubres ressonâncias: assassinado, assassinado, assassinado. Onde, como, por quem? Perguntou o conjurador. A aparição, com o dedo, apontou para Nicolau e, sem desviar o olhar, nem baixar o braço, retirou-se, andando lentamente de costas até ao lago. A cada passo que dava o fantasma, o jovem Sverstov, como que obrigado por uma fascinação irresistível, avançava um passo em sua direção, até que o espectro chegou ao lago e deslizou, em seguida pela superfície do mesmo. Era uma cena de fantasmagoria verdadeiramente horrível. Quando chegou a 2 passos da borda do abismo da água, uma violenta convulsão agitou o corpo do culpado. Arrojando-se de joelhos, agarrou-se desesperadamente a um dos assentos rústicos e, dilatando os olhos de maneira selvagem, deu um grande e penetrante grito de agonia. O fantasma, então, permaneceu imóvel sobre a água e, dobrando lentamente o seu dedo estendido, mandou-se que se aproximasse. Agachado, presa de um terror objeto, o miserável gritava, até que a caverna ressoou uma e outra vez. Não fui eu. Não, eu não o assassinei. Ouviu-se então uma queda. Era o rapazinho que apareceu sobre as escuras águas, lutando por sua vida no meio do lago, vendo-se imóvel e terrível a aparição inclinada sobre ele. Papai, papai, me salve, estou me afogando! Exclamou uma débil voz lastimosa, em meio ao ruído de ecos sarcásticos. Meu filho! Gritou Nicolau com a entonação de um louco, pondo-se de pé de um salto. Meu filho, salvem-o, salvem-o! Sim, eu confesso, eu sou assassino, fui eu quem o matou.
Outra queda na água e o fantasma desapareceu. Com um grito de horror, as pessoas se precipitaram até a plataforma, porém seus pés cravaram-se repetidamente no solo, ao ver em meio aos redemoinhos uma massa esbranquiçada e informe, enlaçando o assassino e o menino em um estreito abraço, fundindo-se no lago insondável. Na manhã seguinte, quando, depois de uma noite de insônia, alguns do grupo visitaram a residência do húngaro, encontraram-na fechada e deserta. Ele e o xamã haviam desaparecido. Muitos são os habitantes de P, que todavia recordam o caso. Um inspetor de polícia, o coronel, morreu alguns anos depois, na inteira certeza de que o nobre viajante era o próprio diabo. A consternação geral cresceu mais ao se converter em chamas a mansão de Sverstov naquela mesma noite. O arcebispo executou a cerimônia de exorcismo, porém aquele lugar é considerado maldito até o tempo presente. Quanto ao governo, investigou os fatos e ordenou sigilo.